Salve, salve, galerinha do sétimo ano! Estamos no PET 4, semana 4. Vamos à correção dos exercícios. O tema, interpretação dos dados sobre a desigualdade social no Brasil. Então, observem que as atividades que vocês estão desenvolvendo, ela tem um objetivo. E o objetivo é que a gente consiga desenvolver algumas habilidades. Uma delas é elaborar e interpretar gráficos. Gráficos de barras, gráficos de setores, histogramas, com base em quê? Em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. Agora, onde é que nós encontramos esses dados? Veja que, dentro dos conteúdos relacionados, vocês têm aqui a expressão censo demográfico. Nós encontramos esses dados exatamente a partir de uma pesquisa que se faz sobre a população brasileira de 10 em 10 anos, realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE, quando ele faz essa pesquisa, ele então quer saber, né, sobre assuntos relacionados à moradia, saneamento básico, educação, renda, em quais setores ou em qual setor da economia nós temos a maior concentração de pessoas, se no setor primário, secundário ou terciário, né? Sobre as relações de trabalho, uma série de outras questões que são analisadas e que nós, então, aprendemos a colocá-las em gráficos. Queridos, então nós temos aí o primeiro mapa a ser analisado. Eu peço desculpas porque este mapa está com não está nítido, né? Mas vocês têm esse mapa no material de vocês e eu posso, então, aqui fazer uma análise com vocês, meio que superficial por causa da falta de visibilidade. Então, veja, eu tenho aqui esses círculos, quanto maior o círculo, né? Significa que eu tenho maior renda média mensal no estado, porque nós estamos trabalhando o PIB dos municípios. Então, veja que o município com maior renda média mensal no Brasil está aqui destacado para vocês, que é o município de São Paulo. E depois ele vem seguido aqui, o Rio de Janeiro e Brasília, certo? E aí, à medida que esse círculo diminui, também diminui a renda média mensal dos municípios. Depois, meus queridos, nós temos outra informação importante nesse mapa, né, mapa de 2016, que ele trabalha com gradação de cores, olha a legenda. Então, à medida que eu tenho uma cor mais intensa, né, significa que eu também tenho uma incidência maior daquele objeto do nosso estudo, que no caso é a renda média mensal. Então, os estados que estão com essa cor mais forte são os estados que apresentam a maior renda média mensal do país. À medida que essa renda diminui, também diminui a tonalidade. Então, sendo que os estados aqui, olha, do norte do Brasil e do nordeste do Brasil, são os que apresentam a menor renda média mensal. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o nosso estado, Minas Gerais. Observe que a região central, até o sul de Minas, nós temos uma maior renda média aí no nosso estado, e o norte do nosso estado, ele acompanha o nordeste brasileiro, a renda diminui à medida que você caminha para o norte, certo? Queridos, então vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: o espaço geográfico, como também as paisagens, pode revelar as desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas. E aí vem a pergunta: quais as unidades da federação? Quando eu falo unidades da federação, eu estou dizendo quais estados do Brasil, né? Possuem os maiores rendimentos médios e quais as unidades com menores rendimentos. De acordo com a leitura que nós fizemos do mapa, os maiores rendimentos estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Agora, os estados com menores rendimentos, eu deixei de uma forma geral aí para vocês, que cerca de 1.191 municípios, esse dado está aí na legenda do mapa, 1.191 municípios, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, são municípios com menores rendimentos. Então, eu deixei aqui um destaque para vocês. Esses dados, eles foram extraídos do G1, né? Dados do IBGE,
E aí nós temos os 10 estados com menores rendimentos, todos pertencentes ao norte e ao nordeste do Brasil. Então nós temos, numa ordem aí decrescente da renda, nós temos o estado de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará. Tá certo? Vamos para a nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta, ela nos leva primeiro a uma análise desse gráfico. Esse é um gráfico por setores. Então, veja, eu tenho as seguintes informações. A população com até um salário mínimo está representada pela cor verde, e eu tenho, então, aqui cerca de 25% da população que ganha até um salário mínimo. Até. Significa que boa parte da população nem ganha um salário mínimo, certo? E olha aqui, esse é um direito constitucional. A Constituição brasileira, ela deixa claro que o trabalhador ele não deve, ele deve ter uma vida digna, né? E uma vida digna significa moradia, lazer, educação, e o salário mínimo não responde a essas necessidades, a essas aspirações. E 25% da população vive nessas condições. E a gente continua a nossa análise, mais de 1 a 2 salários mínimos estão aqui 24% da nossa população. De amarelinho, cerca de 9% da população ganham de 2 a 3 salários mínimos. Essa cor azul mais forte, 6% da população de 3 a 5 salários mínimos. Essa cor vermelha aqui representa 4% da população com renda mais de 5 a 10 salários mínimos. A cor amarelinha, um amarelinho, uma tonalidade, né, diferente aqui, 2% da população. Então, nós temos, então, aí 2% da população com mais de 10 a 20 salários mínimos. E apenas 1% da população com mais de 20 salários mínimos. Esses 29% representam, então, a população sem rendimento. De acordo com as informações que nós acabamos de analisar, nós vamos responder a questão 2, o exercício número 2, letra A. Primeira coisa, pediu para você comparar a proporção de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos e a de pessoas que recebem mais de 20 salários mínimos. Para você comparar essa proporção. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês aqui, ó. Se nós estamos falando de pessoas que vivem até 2 salários mínimos, quem vive com 1 salário mínimo vive até 2 salários mínimos, né? Então, até um salário mínimo, eu tenho 25% da população. Depois, até 2 salários mínimos, 24% da população. Então, se eu somar 25% mais os 24%, então eu vou ter quase metade da população, cerca de 49% da população, que ganham menos que 2 salários mínimos, né? E pessoas com mais de 20 salários mínimos, apenas 1% da população. Então, veja bem, eu tenho uma concentração de renda muito grande. Poucas pessoas que ganham muito e uma grande massa de trabalhadores que quase não ganham nem para a subsistência, né, de uma forma digna. Então, meus queridos, aí o exercício ele continua, né? Verifique o valor atual do salário mínimo. O valor atual do salário mínimo está registrado aqui, cerca de R$ 1.045. E pediu para que vocês façam, então, as contas da renda mensal dessas pessoas e comparem. Então, veja, eu só fiz aqui a renda mensal de quem ganha, renda mensal para os que ganham até 2 salários mínimos. Se o salário mínimo é R$ 1.045, quem ganha 2 salários mínimos, então, ganharia R$ 2.090, certo? Agora, as pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos, então, elas ganhariam mais de R$ 20.000 mensais, R$ 20.900. Então, há uma discrepância muito grande, uma desigualdade muito grande, né, no país, desigualdade social, desigualdade salarial, né? Então, essa é a resposta da questão número 2. E aí nós vamos para o exercício 2, letra B. Diz assim, no gráfico fica evidenciado a desigualdade de renda no país, pois 51 milhões de pessoas vivem com apenas um salário mínimo.
Cite uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição da renda no Brasil. Essa é uma questão pessoal, porque cada um de vocês pode citar uma iniciativa, né? Ou você pode imaginar algo relacionado ao melhor controle, né? Das empresas na distribuição dessa renda, dos salários mínimos, né? Uma maior participação da empresa nessa questão social. Mas no meu caso aqui, eu destaquei para vocês o acesso à educação de qualidade. O acesso à educação é um fator decisivo no nível de desigualdade social e econômica de um país. A falta de escolarização de algumas classes sociais é apontada por diversos estudos como uma das principais causas da pobreza e da desigualdade de renda. Ao mesmo tempo, o acesso à educação é visto como a solução para reduzir tais desigualdades. Então, eu apresento vocês como uma iniciativa que poderia melhorar a distribuição da renda ou da riqueza no Brasil, o acesso à educação de qualidade. E aí, meus queridos, nós vamos agora analisar este gráfico. Observe, gráfico de barras, tá vendo? Então, nós temos aí o rendimento médio em reais por região. Esses são dados de 2013. E você vai observar o seguinte, veja, esse gráfico que a gente considera, né, um histograma, ele possui, então, aqui uma linha horizontal, e nessa linha horizontal nós temos, então, a distribuição da nossa região, das nossas regiões. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Na linha horizontal, na linha vertical, nós temos, então, o rendimento médio dessa população. Além disso, nós temos as cores, que também representa algo. A cor azul, observe aqui na nossa legenda, que ela representa homens, né, ocupados no espaço urbano. E a cor vermelha, ou se não é vermelho, isso aqui é um rosa mais forte, eu vou chamar de vermelho, representa mulheres, né, ocupadas no espaço urbano. A cor verde, homens no espaço rural, e a cor amarela, mulheres no espaço rural. O que eu vou observar neste gráfico é que nós temos aqui, por exemplo, a maior renda, o maior rendimento médio, olha aqui, R$ 2.500 mensais, né? Aí é o topo aqui do nosso gráfico. Então, nós temos cerca de R$ 2.000, mais um pouquinho aqui no Centro-Oeste do Brasil, né? Centro-Oeste do Brasil, com destaque para o município o Distrito Federal, né, Brasília, é onde nós temos o maior rendimento médio. E aí, seguido, né, da região sul do Brasil e logo depois da região sudeste do Brasil. Os dois estados, Nordeste e Norte, são estados com menores rendimentos médios. Observe que em todos os estados, essa barra azul, ela tem destaque. Significa que os homens, eles possuem uma renda média maior que as mulheres em todos os estados do Brasil, com destaque também para o Centro-Oeste, Sul e Sudeste, certo? E as mulheres com a renda média maior, elas estão aqui no sul do Brasil, né? E seguido aí do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. As mulheres que trabalham no Nordeste e no Norte, elas possuem a menor renda média do país. Queridos, então nós vamos observar ainda outro detalhe. No espaço urbano, onde nós temos maior renda média? No espaço urbano ou no espaço rural? Então eu posso observar que as duas barras, azul e vermelho, é que representam o espaço urbano, então o espaço urbano é onde nós temos o maior rendimento médio mensal. Muito bem, vamos ao exercício número 3. Observe o histograma. O histograma é esse gráfico que nós acabamos de analisar e compare o rendimento dos habitantes entre as regiões brasileiras e anote as conclusões. Então, o que nós devemos colocar? Os maiores rendimentos médios nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste e as regiões com menor rendimento médio mensal, Nordeste e Norte do Brasil. Na letra B do exercício número 3, pede para você comparar também a diferença dos rendimentos entre o espaço urbano e rural e entre homens e mulheres.
Então, quais possuem os menores rendimentos e quais possuem os maiores rendimentos? Então, nós temos destaque para maior rendimento da população masculina, né, em áreas urbanas e mesmo em espaço rural. Ou seja, a população masculina, homens, eles possuem um rendimento médio mensal maior em todos os estados do Brasil, né? Sendo que nas áreas urbanas o rendimento é maior. Mesmo assim, com destaque para a população masculina. No espaço rural, também destaque para a população masculina, que possui rendimento médio superior ao das mulheres. Tá certo? Agora, meus queridos, analise atentamente esta imagem. Nós temos aqui uma discrepância social, uma disparidade, uma diferença social. Enquanto você observe aqui, olha, suntuosos prédios, né? Um espaço caríssimo, urbano, né? Caríssimo. Nós temos aqui uma área com casas amontoadas, sem serviços de saneamento, sem a presença de serviços básicos para a população. E convivendo bem um ao lado do outro, riqueza e pobreza um ao lado do outro. Então, veja, o exercício 4 diz assim: o que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia? Então, eu usei essa imagem para colocar o que destaca na fotografia. Destaca a desigualdade social que nós vivemos no país. Na letra B, como essa paisagem expressa a desigualdade social existente em nosso país? Então, eu coloquei que ela expressa essa desigualdade social no território urbano, em que uma parcela considerável da população não possui moradia digna, ou simplesmente não possui moradia. Tá certo? Número 5 e última questão. Em nossa sociedade, várias ações têm sido realizadas com o intuito de combater o trabalho infantil. Se possível, realize uma pesquisa na internet sobre alguma ONG que vem desenvolvendo ações desse tipo. Anote como é o trabalho dessa ONG e faça um gráfico ou histograma apontando as regiões brasileiras que possuem ainda nos dias de hoje esse tipo de trabalho. Então, a primeira coisa é nós conhecermos o que é uma ONG. Né? São organizações não governamentais. São entidades privadas da sociedade civil. Né? Não possuem fins lucrativos. Qual é o propósito de uma ONG? O propósito é defender e promover uma causa política, como, por exemplo, direitos humanos, direitos dos animais, direitos indígenas, gênero, luta contra o racismo, meio ambiente. E essa causa que nós estamos trabalhando agora, que é a questão do trabalho infantil, entre muitos outros assuntos. Então, meus queridos, o que nós queremos colocar para vocês? Alguns exemplos de ONGs pelo Brasil que tratam especificamente dessa questão do trabalho infantil, que busca uma conscientização para acabar com o trabalho infantil no Brasil. E aí nós temos a ONG Repórter Brasil e a ONG Bebê a Bordo. Se você fosse, então, fazer uma pesquisa sobre uma ONG, essa ONG seria a sua escolha, né? No caso, eu escolhi aqui a ONG Bebê a Bordo, que completa 11 anos de trabalho com gestantes no nosso país. Queridos, eu não vou entrar em detalhes, mas o slide vai ficar disponível para vocês. E você tem também o Facebook, né, indicado aí abaixo, dessa ONG Bebê a Bordo. Fique à vontade para você fazer a sua pesquisa. E por último, meus queridos, o exercício pediu para que você representasse dados em gráficos. Eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico é um gráfico por setor, que mostra, por exemplo, 59,2% da população que vive em área urbana e na área rural 40,8%. E os dados aqui, olha, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Então, 1,94 milhão entre 14 e 17 anos. As regiões Norte e Sudeste registram as maiores taxas de ocupação. O Nordeste, 33% da população que trabalha, né, trabalho infantil, e 28,8% para o Sudeste. O número de meninos em situação de trabalho infantil é maior, né? Nós temos aí
1,6 milhão, 64,9%, que é o dobro do número de meninas, com 31,1%. Então, meus queridos, o que nós temos no Brasil? 94,2% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas. Muito bem, meus caros. Então, veja, eu queria, então, que vocês observassem que esses dados, eles podem ser registrados em gráficos. É o que o exercício pede para vocês. Então, eu trouxe aqui um outro gráfico para vocês. Crianças entre 5 e 13 anos trabalhando em 2016. Então, aqui embaixo, na minha linha horizontal, eu tenho as regiões e na minha linha vertical, eu tenho, então, a porcentagem de crianças dessa idade que estão trabalhando. E onde nós encontramos o maior número, a maior porcentagem de crianças trabalhando? No norte do Brasil, seguido do nordeste brasileiro. Tá certo? Muito bem. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu deixo com vocês o ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Mesmo que nós não temos ainda muita efetividade, né, neste documento, é um documento importante para que seja respeitado, então, o direito das crianças e dos adolescentes. E aí nós fechamos com essa frase, hashtag Brasil sem trabalho infantil. Então, agradeço a presença de vocês, corrijam as atividades.